Imagine acordar em um lugar onde tudo acontece ao contrário. A fumaça entra de volta no fogo. As palavras voltam para dentro da boca antes de serem pensadas. E as memórias desaparecem, não porque são esquecidas, mas porque ainda não aconteceram. A ideia de dimensões onde o tempo corre para trás pode parecer pura ficção científica. Mas dentro da física moderna existe uma pergunta inquietante. E se o fluxo do tempo não for uma regra absoluta do universo, mas apenas uma direção que nós humanos aprendemos a perceber? Hoje vamos explorar a possibilidade teórica de realidades onde passado e futuro trocam de lugar, e como algumas leis da ciência sugerem que isso pode não ser tão impossível quanto parece. Para começar, precisamos entender algo essencial. A física não proíbe totalmente o tempo reverso. Muitas equações fundamentais que descrevem o movimento das partículas funcionam perfeitamente, tanto para frente quanto para trás. Em teoria, se você gravasse o movimento de duas bolas de bilhar colidindo e assistisse ao vídeo invertido, as leis da física continuariam válidas. Isso levanta uma questão profunda. Por que sentimos que o tempo sempre anda para frente? A resposta mais comum está na chamada seta do tempo, ligada ao aumento da entropia, menos uma medida de desordem no universo. Em termos simples, sistemas tendem naturalmente ao caos. E isso cria a sensação de que o passado é organizado e o futuro é incerto. Mas e se existirem regiões do cosmos onde a entropia diminui em vez de aumentar? Alguns modelos cosmológicos sugerem que universos ou dimensões diferentes poderiam ter condições iniciais tão distintas das nossas, que o fluxo temporal seria percebido de forma inversa. Para um observador dentro dessa realidade, tudo pareceria absolutamente normal. Nascer seria visto como o fim da vida, e morrer como o começo de uma história que se constrói ao contrário. A parte mais perturbadora é que, do ponto de vista deles, nós seríamos os estranhos vivendo em um tempo invertido. Outro ponto fascinante vem da mecânica quântica. No mundo das partículas subatômicas, certos processos são reversíveis e não possuem uma direção clara no tempo. Algumas interpretações teóricas até sugerem que partículas podem ser vistas como viajando para trás no tempo sob determinadas condições matemáticas. Embora isso não signifique que pessoas possam voltar ao passado, mostra que a estrutura profunda da realidade pode ser muito mais flexível do que nossa experiência cotidiana permite imaginar. E se ampliarmos essa ideia para dimensões extras, teorias como a das cordas propõem que o universo pode ter mais dimensões do que percebemos, algumas delas escondidas em escalas microscópicas. Nessas dimensões, as regras fundamentais poderiam ser diferentes, incluindo a direção do tempo. Um ser que vivesse em uma dessas realidades talvez experimentasse a vida como uma sequência, que começa com resultados e termina com causas. Imagine assistir a um filme onde o final acontece primeiro e o enredo vai sendo desmontado até chegar ao início. Para os habitantes dessa dimensão, isso seria simplesmente a narrativa natural da existência. Agora vem a pergunta que intriga cientistas e filósofos. Seria possível o contato entre realidades com fluxos temporais opostos? Algumas hipóteses sobre buracos de minhoca e estruturas exóticas do espaço-tempo sugerem que universos com diferentes direções temporais poderiam coexistir lado a lado. Porém, qualquer interação direta provavelmente causaria paradoxos enormes. Se um objeto de um universo de tempo reverso entrasse no nosso, ele poderia parecer violar completamente a causalidade, surgindo antes de sua própria origem. Esse tipo de cenário leva a reflexões profundas sobre memória e consciência. Em um mundo onde o tempo corre para trás, os habitantes lembrariam do futuro e esqueceriam o passado. Suas decisões seriam guiadas por eventos que ainda não aconteceram em nossa perspectiva. Isso levanta um dilema curioso. Será que o livre-arbítrio existiria ali da mesma forma que imaginamos? Ou tudo pareceria inevitável, como se cada escolha já estivesse escrita no fim da linha temporal? A cosmologia também traz hipóteses ousadas sobre universos gêmeos, que nasceram no Big Bang, cada um com o tempo fluindo em direções opostas. Alguns físicos especulam que o nosso universo pode ter um espelho temporal, onde a história se desenrola ao contrário. Nesse cenário, ambos os universos estariam se expandindo a partir de um mesmo ponto inicial, mas percebendo o tempo em sentidos inversos. Para os habitantes desse universo espelho, nós viveríamos em uma dimensão onde tudo acontece ao contrário. Claro, até agora tudo isso permanece no campo das teorias e modelos matemáticos. Não existe evidência direta de dimensões com tempo reverso. Porém, a ciência avança justamente explorando ideias que parecem impossíveis à primeira vista. O estudo da gravidade quântica, por exemplo, tenta unificar as leis que governam o cosmos e o mundo microscópico, e alguns resultados
sugerem que o tempo pode não ser uma entidade fundamental, mas uma propriedade emergente da realidade. E se o tempo não for linear? Algumas teorias apontam para a possibilidade de blocos temporais onde passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. Nesse modelo, o fluxo do tempo seria apenas uma percepção da consciência humana, não uma característica fixa do universo. Dimensões onde o tempo corre para trás seriam apenas regiões onde a experiência subjetiva segue uma ordem diferente da nossa. Isso nos leva a um pensamento ainda mais provocador. Talvez existam lugares onde o tempo não apenas corre para trás, mas muda de direção constantemente. Imagine um espaço onde eventos avançam, param e depois retornam, como se a realidade estivesse respirando em ciclos temporais. Para nós, isso pareceria incompreensível, mas para os habitantes dessas dimensões seria simplesmente a forma natural de existir. A ficção científica explorou esse conceito inúmeras vezes, mas a ciência real continua tentando entender o papel do tempo no universo. Experimentos com partículas, estudos sobre buracos negros e pesquisas em cosmologia continuam levantando perguntas que desafiam nossa intuição. Cada nova descoberta sugere que o tempo pode ser muito mais maleável do que acreditávamos. No fim das contas, pensar em dimensões onde o tempo corre para trás não é apenas um exercício de imaginação. É uma forma de questionar o que significa existir, lembrar e evoluir. Se um dia descobrirmos evidências de realidades com fluxos temporais diferentes, isso mudaria completamente nossa compreensão da vida, da morte e do próprio conceito de história. Talvez o mais inquietante seja perceber que nossa experiência do tempo pode ser apenas uma entre muitas possibilidades. Em algum canto distante do multiverso hipotético, pode existir uma realidade onde o amanhã já aconteceu e o ontem ainda está por vir. E enquanto seguimos nossa jornada em linha reta, rumo ao futuro, outras dimensões invisíveis, silenciosas e estranhas podem estar caminhando na direção oposta, reconstruindo a história passo a passo, até chegar ao momento que nós chamamos de começo.